Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade para no céu alcançar a eterna felicidade. Assim seja. Amém. Pai Santo, pelas mãos de Maria me ofereço como vítima do Verbo encarnado, em quem te agradas, e na sua união me ofereço a ti, como hóstia viva, impulsionada pelo Espírito Santo, que derramou teu amor em nossos corações. Proponho-me fazer constantemente esta oblação e sacrificar-me com Cristo sacerdote, selando todos os meus atos com a cruz. Eu quero te dar glória, consolar o coração de seu amado Filho e cooperar com o reinado do Espírito Santo nos vossos sacerdotes e em toda a Igreja, para a salvação do mundo. Assim seja. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enviai do céu um raio de vossa luz. Com vosso Filho Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Louvado seja o coração de Jesus. Filhas, é com grande alegria que iniciamos mais um seminário sobre a maternidade espiritual pelos sacerdotes, uma vocação escondida, como discerni-la. Neste seminário vamos tentar juntas meditarmos e descobrirmos este chamado a que Nosso Senhor faz diretamente do seu Sagrado Coração e do coração imaculado de sua Mãe Santíssima. Vamos então, nesta primeira conferência, meditar sobre a vocação da mulher em Deus. Nós tentaremos aqui então fazer uma meditação teológica e espiritual à luz da revelação, juntamente com São João Paulo II, na sua carta apostólica Mulieris Dignitatem, também fazendo, segundo ele, uma leitura sapiencial da mulher à luz da sua verdade antropológica, a partir também da sua encíclica Redemptoris Mater e das suas catequeses denominadas em um livro de Teologia do Corpo, e também usando ainda as obras de Santa Teresa Benedita da Cruz, a filósofa alemã, judia convertida, Santa Edith Stein, e a dissertação de mestrado do nosso pai fundador, Frei Paulo Maria. Meditar sobre a vocação da mulher se tornou extremamente necessária para os tempos de hoje, filhas, porque com a crise em que nós nos encontramos, da identidade, da essência do ser homem e do ser mulher, é fundamental lembrarmos, à luz da revelação, como diz o nosso Papa São João Paulo II, encontrarmos o sentido de sermos homem e mulher diante de Deus. Aqui, como é um seminário sobre esta vocação à maternidade, nós meditaremos mais especificamente sobre esta vocação da mulher. O mistério da mulher revela-se pela sua maternidade, nos ensina a Santa Madre Igreja, porque é nesta própria maternidade que se manifesta a constituição de todo o ser feminino. É uma potencialidade própria do organismo feminino, que dentro das suas capacidades criadoras, assim como Deus nos fez, serve então este corpo feminino, esta alma feminina, para conceber e gerar o ser humano.
E isso nos diz o Papa São João Paulo II nas suas catequeses. Então, filhas, se nós queremos compreender pela economia salvífica plenamente em relação a toda a história do homem, nós não podemos deixar de lado, na ótica de nossa fé, o mistério da mulher, de ser virgem, ser mãe, ser esposa. Então, nós analisaremos aqui alguns tópicos: a maternidade em relação à aliança, a maternidade em relação a Nossa Senhora, esta virgindade pelo reino, e a maternidade segundo o Espírito, que esta nós continuaremos numa segunda formação. E também falaremos um pouco sobre os aspectos antropológicos desta vocação. Então, qual a vocação primeira da mulher? É bem interessante se nós meditarmos lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo de 26 a 28. Nós vamos ter as seguintes palavras do autor do livro do Gênesis. Deus disse: façamos um ser humano à nossa imagem e segundo nossa semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais na terra e tudo que rasteja pela terra. E Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, dizendo-lhes: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivo que rasteja pela terra. Vamos ficar aqui que nós já temos alguns pontos importantes, filhas, para meditarmos. Então, nós já conseguimos perceber desde o início esta dignidade do homem e da mulher. Esta vocação que o homem e a mulher recebem e são chamados está diretamente relacionada à medida desta união para com Deus. Também nos ensina o Papa no seu documento Mulieris Dignitatem. Santa Teresa Benedita da Cruz também vai falar na sua obra A Mulher, Sua Missão e Vocação segundo a Natureza e a Graça, que o homem e a mulher recebeu um atributo de uma vocação comum, que traz aqui nesta passagem que nós acabamos de ler do livro do Gênesis, uma tríplice tarefa, apesar das diferenças, porque Deus então cria o que? O homem e a mulher. Deus os criou, diz pra gente o livro do Gênesis. Esta primeira tarefa, esta primeira vocação é comum ao homem e à mulher. Qual? De serem imagem e semelhança de Deus. Segundo, de terem descendência. E terceiro, de dominarem a terra. Aqui nós vemos como é fundamental meditarmos esses conceitos, filhas. Porque hoje, neste mundo materialista que nós temos, neste mundo impregnado de teorias comunistas, nos afasta desses 3 pontos essenciais da vocação primeira, que fomos chamadas na primeira narrativa da criação, como chama São João Paulo II nas suas catequeses. Então, o homem e a mulher foram chamados a se unirem com Deus. Foram chamados a ser imagem e semelhança de Deus. Foram chamados a se multiplicarem, a terem descendência. E também foram chamados a dominarem a terra. E hoje nós conseguimos perceber aberrações como essas em que os homens têm se colocado na condição de animais, até de terem relação com os animais, ou de se transfigurarem
de uma forma demoníaca em animais. Com quão distante nós estamos. E isso tudo é devido ao pecado original, isso tudo é devido à queda do homem, e nós veremos aqui. Então, a criação do homem, apresentada pelo autor bíblico no livro do Gênesis, é de caráter completamente teológico, nesta primeira narrativa, que indica a definição do homem e da mulher, baseado nesta relação com Deus. Nos indica, portanto, que ao mesmo tempo, a afirmação da impossibilidade absoluta de nós reduzirmos ao homem a uma percepção do mundo. Ou seja, filhas, não podemos, já no início da Sagrada Escritura, definir o homem e a mulher por categorias do mundo, meramente. E isso nos alerta o Papa São João Paulo II. Então, esta definição do homem como imagem e semelhança de Deus, como aquele que tem que ter descendência, como aquele que tem que dominar a terra, nos apresenta também um conteúdo metafísico, porque nos leva a compreender o sentido do ser, do existir do homem. E isso nós podemos ver também na segunda narrativa assim colocada, que é no capítulo 2 do Gênesis, né? Lá nos versículos de 7 a 9. Nós temos então a seguinte narrativa. Então o Senhor Deus modelou com o pó do solo o homem e soprou-lhe as narinas, o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e pôs ali o homem que havia formado. Então aqui, filhos, nós também estamos vendo como nosso Senhor diz, né, que o homem também tem esta relação, mais uma vez, com ele. O sentido do sopro nas narinas que nosso Senhor faz, né? Infla ali o Espírito Santo, o dom da vida, da graça, né, ao homem. E continuando essa narrativa, lá dos versículos 23 a 25, ainda do capítulo 2, São João Paulo II e Santa Edith Stein vai falar desta importância de que o homem não poderia estar só. Então, o homem exclamou. Quando Deus cria, né? E aqui eu estou pulando esse pedacinho, mas é o momento em que Deus cria Eva, né? Da costela de Adão. Depois de adormecer Adão, ele tira ali do seu lado aquela mulher. E quando Adão acorda e olha, ele exclama: desta vez é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, ela foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui, filhas, nós encontramos já a segunda vocação, a que foi chamada a mulher, agora de uma forma muito particular a ela, que é a maternidade. Então, depois desta vocação comum, né, deste chamado comum, como diz Santa Edith Stein para nós, de serem imagem e semelhança de Deus, a mulher é chamada a gerar os filhos de Deus. A Eva, que significa a mãe dos viventes, né, receberá ali o atributo, e desta união entre o homem e a mulher é que será gerado os filhos, né, de Deus. Então, o chamado de Deus aos homens e a vocação dos homens aparecem essencialmente modificados depois da queda. Vai nos dizer Santa Edith Stein. Então, o que veio com a queda, o castigo, né, que o homem e a mulher recebem depois da queda? Primeiro,
a perda do domínio absoluto sobre a terra. O homem irá trabalhar, irá ter o suor do seu trabalho para começar a cultivar a terra e dali tirar o seu alimento e o alimento da sua família, da sua companheira, né? Que foi tirada ali do seu lado aberto. E a segunda é que a mulher sofrerá as dores do parto, né? Para gerar os seus filhos. Então aqui nós encontramos esta vocação da mulher, né? Então, ser mãe, esta vocação à maternidade, a mulher recebe a graça de gerar os filhos de Deus, de participar da fecundidade, filhas, que é própria de Deus. Deus trinitário é fecundo. Deus é o criador de todas as coisas. Deus é que tem a capacidade de gerar a vida, como nós vimos aqui, pelo sopro do Espírito Santo foi gerado a vida em Adão. Então só Deus tem este poder e Deus dá à mulher a participar deste ato de geração dos filhos. Deus permite por uma união muito íntima, muito misericordiosa para conosco. Então, São João Paulo II vai dizer que não há nada de mais essencial e de mais sublime na mulher do que a sua maternidade. E há um grande mistério, né? Um mistério muito grande confiado à mulher, que é essa capacidade de gerar. Só que isso só é possível, né? Vai nos dizer o Papa São João Paulo II e Santa Teresa Benedita da Cruz, como tantos autores, por meio da união, né, da mulher para com o homem, esta união esponsal, esta união matrimonial. Então, a maternidade, ela é fruto da união matrimonial entre o homem e a mulher, desse conhecimento bíblico, né, que está lá no livro do Gênesis, também no capítulo 2, versículo 24, né? A união dos dois numa só carne. É ossos dos meus ossos, é carne da minha carne, né? E depois vai dizer o livro do Gênesis, continuando, né? Se unirão numa só carne. Né? Então, esse conhecimento bíblico entre o homem e a mulher realiza-se segundo a verdade da pessoa humana, que é o dom recíproco de si. Nós fomos feitos para doar-se uns para os outros. Está lá na carta de São João, primeira carta de São João, né? Dar a vida pelo irmão, oferecer-nos para a salvação, né, do outro. E a mulher faz isso belamente, profundamente, durante a sua maternidade. Então, o dom recíproco de si não é deformado nem pelo desejo do homem de tornar-se senhor da sua esposa, que está também no livro do Gênesis, né? Ele te dominará, nem pelo fechar-se da mulher nos próprios instintos, né? Sentir-se atraída pelo seu marido. Aqui não deve ser um limitador, mas com o pecado isso tem sido, né, aflorado ali pela toda esta cultura da morte, deixando a mulher completamente dominada pelos seus desejos carnais, assim como o homem, e completamente egoísta, né? O homem se torna egoísta e a mulher se torna completamente incompreendida. Então, a maternidade implica, desde o início, uma abertura a uma nova pessoa. Então, filhas, é tão triste quando nós percebemos, né? Um casal que se une no matrimônio e até muitas vezes no matrimônio católico e não estão abertos à vida. Não estão com esta abertura para que uma outra pessoa venha a ser gerada.
Então, São João Paulo II nos ensina, junto com Santa Teresa Benedita da Cruz, que é preciso que a mulher se doe, que o homem se doe, para que esse terceiro nasça. E ao conceber e dar à luz a esse filho, a mulher se encontra. Ela encontra esse dom sincero de si mesma. Ela encontra esta capacidade que a mulher tem de se doar. Esta capacidade que a mulher tem de entender o outro, né? De compreender a alma humana. Vai nos dizer Santa Teresa Benedita da Cruz, é próprio da alma feminina conhecer o outro, né? Entender os mistérios da alma, para que ela possa educar, possa orientar, possa conduzir, né, o seu filho. Então esse dom, ele é de uma disponibilidade interior, para que ela possa então aceitar esta maternidade, aceitar este filho e dar ao mundo então, por meio desta união matrimonial, mais uma vida, gerando então os filhos de Deus, gerando então os eleitos. Então, a concepção e o nascimento de um novo homem, segundo a Bíblia, são acompanhados das palavras da mulher, que é a genitriz, que está lá no livro do Gênesis, também no capítulo 4, versículo 1. Adquirir um homem com o favor de Deus. Então, só somos capazes de viver esta vocação, filhas, de cumprirmos este chamado, porque vocação é um chamado, vocare, que Deus nos faz a gerarmos os seus filhos em união com Ele mesmo. Sem esquecer esta vocação primeira, que somos chamados junto com o homem, né, de ser imagem e semelhança de Deus. Então, a maternidade da mulher, no período entre a sua concepção e o nascimento de uma criança, passa por aspectos profundos, biofisiológicos, psíquicos, né? Então, só uma mulher que gera sabe os mistérios que estão ali por trás. Esse mistério, então, que é plenamente próprio dessa constituição física da mulher, o seu organismo se altera, né? Abre espaço para que aquele bebê seja gerado, né? E esse bebê então vai ali crescendo e se alimentando, e se nutrindo, e se desenvolvendo, né? Um organismo que está ali completamente dependente desta relação que se estabelece, né? Então, uma disposição natural que a mulher tem, né, de ir gerando até o parto, né? E tudo isso só é possível mediante esta união matrimonial. E vai gerando, então, inclusive, essa estrutura psicológica na mulher, né? Para gerar os filhos, para mantê-los, para dar ali, então, a vida a eles. Então, a maternidade, filhas, como esta vocação da mulher, dada por Deus, ela está ligada à estrutura pessoal do ser mulher. E também está ligada à dimensão pessoal do dom que Deus deu. Adquirir um homem com favor de Deus. Foi por meio do Deus é que dá. Pensem, filhas, cada filho gerado é o favor que Deus concede àquele matrimônio, né? Então, é Deus que concede os filhos aos pais. Concede esta graça do gerar, seja biologicamente ou espiritualmente. Estamos aqui falando primeiro desta geração natural dos filhos, né? Mas numa próxima formação, ainda nesse seminário, falaremos um pouco sobre esses aspectos na ordem da graça, né? Dessa maternidade espiritual. E nós encontramos essa plenitude no próprio anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa disponibilidade da Virgem Maria, né? De mulher, por o seu dom de si, acolhendo esta nova vida,
A maternidade da mulher unida a esta paternidade, neste mistério trinitário de gerar um ser, né? O ser humano comum, a homem e a mulher. E a Virgem Maria não conhecia homem, como nós vimos aqui no conhecimento bíblico, mas ela se abre à vontade de Deus, se abre a gerar esta vida segundo os desígnios de Deus. E que aí ela verá que será então, portanto, uma geração segundo a graça, né? Segundo a fecundidade do Espírito Santo. E aqui nós entramos numa dimensão bem particular da maternidade da Santíssima Virgem Maria, que é esse nosso grande modelo de vocação, de cumprimento dos desígnios e da vontade de Deus. Então, nós precisamos compreender esta maternidade também, à luz da revelação, se passa por meio de Maria Santíssima, da maternidade divina de Nossa Senhora. Então, o Papa São João Paulo II vai dizer que há duas dimensões bem particulares na realização dessa personalidade feminina que nós olhamos para a Virgem Maria, que é a maternidade dela e a virgindade. Então, à luz do Evangelho, a maternidade e a virgindade adquirem a plenitude do sentido e valor que possui em Maria Santíssima, que como virgem, Nossa Senhora se torna, então, mãe do Filho de Deus. E isso é um dogma da Igreja Católica, a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Só que essas duas dimensões da vocação feminina se encontram também em nós, mulheres, né? Mas na Virgem Maria se encontra de uma forma muito excepcional. Como eu disse, a virgindade dela é perpétua. Então, para isso, nós precisamos aprofundar um pouco mais sobre o conceito, né, do ser humano. Entender melhor o conceito que a própria Igreja nos ensina, né? Por quê? Porque a maternidade, ela está ligada, então, a toda esta própria permissão que nosso Senhor dá, né? Ao criar o homem e a mulher, ele os cria próprios para a geração. E a mulher com esta graça de gerar os filhos. Então, todo o mistério da vida está neste amadurecimento deste ser no seio de uma mulher. Então, a mãe adquire um mistério muito particular, né? De forma muito singular, ela vai compreendendo, então, e vai participando deste mistério de Deus ali no seu seio.